O que nós temos visto aqui no capítulo 2, e é importante que os irmãos que estudam as Escrituras, como a gente não tem como estudar toda a epístola num único estudo sem interrupção, que nós precisaríamos de dias e dias e dias e dias continuamente, nós estudamos sempre por partes, né? Mas é sempre bom nós irmos reconstruindo, tomando de onde nós começamos e avançando, para que nós vamos tendo uma visão única da carta. Lembrando que isso aqui é uma carta. O correto era ser lida de uma só vez. Ninguém lê uma carta aos poucos, cada dia lê uma linha, né? Mas como nós não temos como fazê-lo, fazer um estudo minucioso dessa epístola, um estudo indutivo de uma só vez, nós precisamos de recuperar o que foi dito e avançar um pouco mais. A gente recupera e avança, e vamos construindo todo o entendimento da carta. Bem, o apóstolo Paulo, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, e aqui é bom que os irmãos guardem essa informação, já dissemos, mas queremos fazê-lo agora de maneira bem didática. O capítulo 1 e o capítulo 2 trazem duas grandes afirmações. A primeira, referindo-se aos irmãos de Tessalônica, capítulo 1, sabemos que vocês são eleitos, porque existem as evidências. Ok? Então, se você tomar a expressão do capítulo 1, sabemos que vocês são eleitos de Deus, porque vocês demonstraram, e aí ele vai colocar todas essas demonstrações aqui no capítulo 1. No capítulo 2, agora falando dos próprios apóstolos, falando dos próprios líderes, dos próprios pregadores, ele começa com uma afirmação dizendo: sabemos que a nossa visita não foi inútil. Ou seja, o ingresso dos irmãos teve uma utilidade. Então, tanto o resultado que teve no capítulo 1 é a prova de que o ingresso dos apóstolos não foi inútil, como no capítulo 2, Paulo agora começa a argumentar, não agora olhando mais para os irmãos que foram alvos no capítulo 1, mas agora falando acerca dele próprio. Falando acerca de Paulo, de si mesmo, de Timóteo e de Silas ou Silvano, é a mesma pessoa. Né? Então, como é que nós estudamos a Escritura? Nós não falamos, os irmãos de Tessalônica eram assim. Não, isso está aqui. Eu quero saber, esses irmãos de Tessalônica, com essas características, como nós podemos aplicar a nossa condição hoje, atual, na qual nós estudamos essa carta. Ou seja, os mesmos princípios aplicados aos irmãos de Tessalônica são aplicados a nós. Semelhantemente, no capítulo 2, os mesmos princípios aplicados a Paulo, Silas e Timóteo devem ser aplicados a nós hoje. Nós quem? Nós pregadores, nós pastores, nós que dirigimos o rebanho de Deus, todos os líderes de Deus. Então, capítulo 1 e capítulo 2 falam, portanto, de uma igreja sadia, de uma igreja equilibrada, de uma igreja segundo a vontade de Deus, tendo em vista que os líderes que dirigiam esta igreja, ou os líderes que falavam, comunicavam a essa igreja, ministravam a essa igreja, eram ministros adequados, representados aqui por Paulo, Timóteo e Silvano, assim como a igreja que recebia a palavra também era uma igreja adequada, porque eles recebiam a palavra com o coração, com fé, com convicção, e não como meras palavras. Em suma, havendo esses dois lados, teremos aí certamente uma igreja que está de fato apropriada ou se adequando cada vez mais para ser a igreja do arrebatamento. Essa é uma frase que pode até soar como um jargão, a igreja do arrebatamento, mas esquece o jargão por um momento e pensa, a igreja do arrebatamento é aquela igreja preparada, a igreja que vai vencer, a igreja vencedora. Então, o que é uma igreja vencedora? É uma igreja que, a partir da liderança, que tem uma boa intenção, que tem bons fundamentos, bons princípios, que ministram a palavra de Deus, tendo em vista unicamente o reino de Deus e não outra coisa, e do outro lado, uma igreja, uma comunidade de pessoas que ouvem a palavra, que recebem a palavra, que acolhem a palavra e que fazem o bom uso da palavra de Deus, que instrumentalizam a palavra para terem um viver adequado segundo a vontade de Deus. Vamos agora falar um pouco acerca
dos líderes, né? Dos pastores, dos condutores, as características dos pregadores. Não importa muito como você gosta ou como você é chamado enquanto liderança.